Boa tarde a todos, queridos amigos. Mais uma vez juntos, felizes para vivenciarmos instantes tão especiais de amor e paz. Nesta reunião de tantos grupos aqui do Reino Unido, dos Estados Unidos, para compartilharmos tantas graças vinda do alto pela misericórdia divina. O nosso grupo Francisco de Assis agradece a todos vocês, a todos os grupos que estão conosco. Muito obrigado de coração. Lembrando que depois da palestra, nós faremos o passe coletivo e assim pedimos, por favor, que coloquem um recipiente com água para ser fluidificada, para depois ser ingerida como aquele remédio abençoado, né, para o nosso corpo físico e espiritual. Então, mais uma vez, a nossa gratidão pela presença de todos vocês aqui compartilhando desses momentos. Nós gostaríamos, então, de nos pedir a todos que se preparem para a oração inicial, para a gente se harmonizar cada vez mais para a palestra da noite de hoje. Então, vamos, com muita gratidão, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, por termos mais essa oportunidade tão preciosa para podermos juntos, com Jesus, com Francisco de Assis, o mentor de nossa casa, onde estamos buscando esse alimento espiritual indispensável para as nossas vidas. Que esta alegria, que este envolvimento, que essa energia de paz possa nos fortalecer para que busquemos a vitória sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos obstáculos, porque com esse otimismo desse amor divino que nos envolve, nós conseguiremos superar todas as nossas barreiras. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui novamente reunidos em seu nome. Que assim seja. Então, meus amigos queridos, nós temos com muita alegria hoje conosco a Andréia Marchal, que veio nos trazer conhecimentos muito especiais para a nossa caminhada, para nos agregarmos aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos, para nos dar essas explicações tão importantes. A palestra, então, se chama Epidemia da Ilha Maurício, e nós ficamos muito agradecidos com a presença da Andréia aqui conosco. Muito obrigado, Andréia. A palavra é sua, fique muito à vontade. Muito obrigada, muito obrigada. Boa tarde ou boa noite, queridos amigos. É uma alegria muito grande estar aqui conectada com vocês desde Miami Beach, agradecendo às casas que se uniram para esse trabalho: Bezerra de Menezes, Spirit Society, Fraternity Spirit Society, Joana de Angelis, Spirit Society of Bournemouth, Spirit Group of Brighton and Hove, e também as casas que nos acompanham aqui nos Estados Unidos,
e no Brasil, em especial, pelo grupo querido Francis of Assisi, que nos deu a honra de participar conectado aqui com vocês. O nosso estudo de hoje foi, de fato, inspirado em um artigo contido na Revista Espírita de 1867 e 1868, especificamente falando. Nós convidamos os queridos amigos para a leitura dessas obras de Allan Kardec, que no total foram 144 edições, desde que ele começou a Revista Espírita em 1858. Há material riquíssimo, como também informações atualíssimas, em especial como nos dias em que estamos vivendo com essa pandemia do Covid-19. Então, nós convidamos vocês todos à leitura dessas obras, porque pelo curto tempo, nós de fato não teremos como abordar todo o artigo, tudo o que foi enviado para Kardec da carta daqueles que eram leitores da Revista Espírita, como também as anotações de Allan Kardec, tão valiosas para entender um pouco mais sobre o assunto e o que está acontecendo. Para espíritas em todo lugar do mundo, nós mais e mais estamos escutando sobre a questão da transição planetária, transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E basta nós abrirmos o capítulo 18 de A Gênese para a gente entender que, de fato, tudo que está acontecendo está dentro de um planejamento divino. Nós vamos pedir aos amigos do Francis of Assisi para compartilhar a nossa tela nesse momento, para que vocês acompanhem os textos que nós vamos ler nesse instante. Allan Kardec, na revista, na obra A Gênese, nos traz 2 parágrafos altamente importantes para o nosso entendimento. Quando ele fala sobre a regeneração e o momento de transição, ele fala para nós que trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. E aí ele vai e fala mais uma frase que verdadeiramente, através das reflexões que nós vamos trazer contidas na Revista Espírita, nós vamos entender ainda mais que hoje já não são mais as entranhas do planeta que se agitam, mas sim os da humanidade. São as placas tectônicas do coração que se agitam, são todos aqueles movimentos internos que ora parecem tempestades flageladoras, tsunamis, que às vezes parece que vai desmoronar tudo, ou flagelos de outros tipos que verdadeiramente vêm e nos chacoalha, como que para despertar para uma nova era que está a vir, e nós precisamos ser espíritos madrugadores, não mais somente aqueles que dormem, que ficam adormecidos, pois que nós estamos saindo da grande noite que abatia-se sobre a terra, como disse o benfeitor amado Bezerra de Menezes, na mensagem de psicofonia do dia 18 de abril de 2010, através do estimado médium Divaldo Pereira Franco. Então, na revista, nós vamos começar aqui com a fala de Allan Kardec. Gostei de usar a frase que a história se repete, porque parece que de tempo em tempo nós vemos situações ou acontecimentos que se repetem através da história, como que se fosse realmente disponível para que a gente possa aprender a lição um pouco mais. Então, essa epidemia que aconteceu na Ilha Maurício, antiga ilha da França, começou no final de 1866, foi uma febre realmente, e matou mais de 60 mil pessoas. Hoje nós estamos numa pandemia, a pandemia que é no estado global. Ali era epidemia, porque ficou circunscrita àquele local somente. Então, Kardec traz, na Revista Espírita de 67, julho especificamente, a seguinte fala: há alguns meses, um dos nossos médiuns, o Sr. T, que frequentemente cai em sonambulismo espontâneo sob a magnetização dos espíritos, nos disse que a Ilha Maurício era devastada naquele momento por uma epidemia terrível que dizimava a população. Essa previsão realizou-se até com circunstâncias agravantes. Acabamos de receber de um dos nossos correspondentes da Ilha Maurício uma carta, datada de 8 de maio, da qual extraímos
as passagens seguintes. Antes de entrar nela, é importante a gente entender que na época de Kardec, não havia um meio de comunicação tão fácil dentro da qual nós estamos vivendo hoje. Que maravilha estarmos conectados em diferentes continentes, um com os outros, graças à lei de progresso e essa tecnologia que hoje facilita a comunicação entre nós espíritas em todo canto do planeta. Naquela época, vemos que a carta era de maio, era antes de maio, na verdade, e Kardec recebeu em maio aquela carta, publicando-a em julho. E para aqueles que têm um pouco de curiosidade, nós convidamos vocês também a lerem a obra, o Livro dos Médiuns, para entenderem um pouquinho sobre o que é o sonambulismo espontâneo. Então, o leitor da carta falava o seguinte: vários espíritos nos anunciaram, uns claramente, outros em termos proféticos, um flagelo destruidor que estava prestes a nos ferir. Tomamos essas revelações do ponto de vista moral e não do ponto de vista físico. Subitamente, então, uma moléstia estranha rompe nesta pobre ilha, uma febre sem nome que reveste todas as formas, começando suavemente e depois aumentando, derrubando o que ela atinge. Para mim, continua o leitor, vejo tudo isso como flagelos anunciados, que devem retirar do mundo uma parte da geração presente, que tem como finalidade operar uma renovação que se tornou necessária. Então, basicamente, hoje, nós temos a doutrina espírita, um corpo de conhecimento, filosofia, religião e ciência, que veio a ser em 1857, então muito jovem, muito nova ainda, menos de 164 anos, que já vem nos preparando para o momento em que nós hoje, no ano 2020, a poder entender e também proativamente participar desse momento de renovação que se faz necessária, como disse esse leitor Allan Kardec. Então, o intuito de hoje com vocês, queridos amigos, é realmente extrair algumas questões para refletirmos e servir também, não somente de aprendizado, mas de uma maneira em que nós podemos ativamente participar desse momento de renovação sem medo, sem estremecer, colocando em prática aquilo que já aprendemos com a doutrina espírita e trazendo ainda mais a fé, renovando a nossa fé para que nós possamos passar por tudo isso com um pouco de serenidade, com um menos mais de medo que nós temos sentido até agora. Então, o leitor diz: eu mesmo fui atingido pela epidemia e estou na 4ª recaída. Era um tipo de febre que ela ia e vinha, então ele já estava na 4ª recaída. Arruíno-me com o quinino. O quinino era um remédio que estava disponível para poder prolongar e ajudar aqueles a sobreviverem. Isso prolonga a minha existência, mas se, como receio, as recaídas continuarem, palavra, caro Senhor, é muito provável que em pouco tempo terei o prazer de assistir como espírito às vossas sessões parisienses e nela tomar parte, se Deus o permitir. Uma vez no mundo dos espíritos, estarei mais perto de vós e da sociedade do que estou na ilha Maurício. Num pensamento e sem fadiga, transporto-me às vossas sessões e sem temer o mau tempo, aliás, não tenho o menor receio, eu vou-lo juro, sou muito sinceramente espírita para tanto. Todas as minhas precauções estão tomadas e se vier a deixar este mundo, sereis avisado. Então, só nesse pedacinho da carta desse leitor, nós começamos a ver a postura verdadeiramente espírita, com a tranquilidade para poder estar face a face com a morte, no que Allan Kardec vai dizer, encarar a morte com sangue frio, para poder falar sobre essa questão de uma maneira muito serena, muito tranquila, e ainda dizer que está tomando todas as precauções, estava ali fazendo o seu papel enquanto cidadão no mundo, passando por uma pandemia, que é uma das outras lições que nós podemos extrair deste parágrafo. Bem entendemos
que a questão da pandemia é diferente para vários países. Basta nós vermos o que está acontecendo agora no Brasil. Essa pandemia, no meu ver, queridos amigos, veio como uma onda realmente gigantesca, que começou na China e foi através dos continentes, dos países, passando por elas, cada um sentindo os seus efeitos, digo, porque alguns outros países já começaram a sua fase de reabertura, como nós estamos passando aqui, enquanto no Brasil, por exemplo, e outros países, está sentindo tudo o que está acontecendo com essa onda gigantesca que tem passado pelo mundo inteiro, essa pandemia que é o Covid. Na pergunta 741 de Livro dos Espíritos, que nós convidamos vocês também a lerem e estudar um pouquinho mais, na pergunta 741, os Espíritos falam para Kardec que existem flagelos destruidores que vêm exatamente responderem à providência divina. É necessário, faz parte de todo esse processo de regeneração. Porém, há alguns que são, de fato, aumentados pela negligência do homem. Ele, na verdade, piora a situação em que ele se encontra. E basta nós olharmos ao nosso redor, vou falar aqui do nosso estado, que está reabrindo especificamente na área de Miami, e vemos as pessoas completamente confortáveis com a situação, sem usar as máscaras. Isso trata-se de negligência também, porque existem aqueles espíritos que naturalmente são afetados pelo Covid, que respondem à lei de causa e efeito. Uns chegam a desencarnar, outros não. Mas existem aqueles tipos de situações, de provações e expiações, que não são necessárias para alguns espíritos encarnados. E eles, pelas suas imprevidências, pela sua irresponsabilidade, acabam se afetando. Porque é claro que nada vai nos acontecer que não esteja dentro de um planejamento geral. Porém, cabe à alma consciente, falamos a alma aqui, porque isso abrangeria todas as religiões do mundo, a responderem àquilo que a ciência também nos providencia, para que a gente possa ativamente fazer parte de um mundo de transição passando por uma pandemia como essa. Então, o leitor da Revista Espírita continua a dizer: enquanto se opera, caro Senhor, a pandemia, orem também por aqueles infelizes de outra maneira que ao flagelo da moléstia acrescentam o da desumanidade. E aqui é uma outra reflexão e ensinamento que a gente pode extrair dessa carta, dessa pessoa que escreve a Kardec. O quinino, ele era um remédio que estava disponível basicamente para todas as pessoas. Um preço de R$1, se não me engano, é o que está na Revista Espírita. E o que aconteceu é que quando as pessoas tomaram conta de que o quinino era de fato um remédio que estava auxiliando as pessoas, eles aumentaram o preço. Aumentaram de tal forma que somente as pessoas que tinham muito dinheiro tinham acesso àquele remédio, deixando os outros com condições financeiras um pouco mais baixa a não terem acesso àquele remédio. Então a gente vê que essa pessoa que escrevia Allan Kardec sabia que de todos aqueles que estavam desencarnando, os que precisariam de muito mais prece seriam aqueles que estavam acrescentando à crise todo o sofrimento desnecessário, sendo responsáveis pela dor alheia. Aqui nos Estados Unidos nós vemos isso um pouco claro, não dessa questão do remédio, mas a questão dos itens essenciais que tínhamos no mercado. Está até hoje em falta vários materiais que são essenciais para o domicílio doméstico. Então as pessoas compram em grandes quantidades, sendo movidos por um sentimento alto de egoísmo, não deixando nada para os outros que viriam depois. Estamos vendo até hoje as empresas tentando, como é que se diz? Desculpa, vem a palavra em inglês, tentando colocar no mercado tudo aquilo que hoje está em falta, trabalhando dobradamente para que outras pessoas tenham o básico, o essencial. Quando nós lemos este artigo, em meados de março, quando tudo aconteceu aqui, no dia 17, foi quando a nossa Casa Espírita fechou as suas portas, levando em consideração todas as notícias
não somente dos governantes, mas também da ciência, nós notamos que começou de fato um movimento muito grande daqueles que estavam comprando em bulk. E eu me lembro que quando eu estava na loja, lembrando dessa lição, foi muito importante para mim esse momento de despertar, porque aqui em casa somente meu esposo e eu residimos. Então não havia necessidade de comprar tantas coisas, lembrando que talvez do meu lado houvesse uma família de 4, 6, 8 pessoas que precisariam daquilo também, para não ter que sair de novo, se expondo ao vírus para comprar mais material. Então, essa é uma das reflexões que nós queríamos trazer dessa carta. E ele continua: nosso pequeno grupo está disperso há 3 meses. Nós também. Todos os membros foram mais ou menos atingidos, mas até agora nenhum morreu. Vemos só que interessante, porque hoje todos nós estamos também dispersos e já fazem 3 meses. A nossa casa teve uma reunião para a gente poder ver como é que nós poderíamos reabrir as portas de uma maneira responsável, porque a casa espírita precisa também de todo o pensamento e trabalho conjunto dos seus diretores, dos seus dirigentes, para que os trabalhadores e frequentadores possam, de fato, retomar as atividades da casa espírita sem entrarem no risco, no fator de risco. E vemos a beleza do que tem acontecido, a começar com vocês. 7 casas unidas para o trabalho de divulgação da doutrina espírita, todos vocês tirando o seu tempinho. E eu sei de vários trabalhadores que participam de 3, 4 lives diariamente para poder corresponder a uma necessidade emocional, espiritual daqueles que frequentam a casa espírita. E também respondendo à sua própria necessidade espiritual, pois que nós também que trabalhamos na casa espírita participamos de outros lives como audientes, para poder ouvir, para poder, de fato, trazer aquela maneira consoladora da doutrina espírita, nos fortalecendo para esses tempos de pandemia. Kardec, então, vai dizer que é necessário, dentro dessa conduta dessa pessoa que escreve a ele, é necessário trazer adiante aquela fé revestida ali, aquela fé que já aprendemos, que consta na primeira página de O Evangelho segundo o Espiritismo, inabalável, que só pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E hoje é importante que a gente entenda um pouquinho desse aspecto da fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito José, em Bordeaux, ele fala para nós que a fé, para ser produtiva, ela tem que ser ativa, ou seja, ela tem que não somente nos fortalecer, mas também fazer com que outros que entrem em contato conosco se fortaleçam nela também. Aqueles que não a tinham e aqueles que nem queriam ter, não conseguem resistir ao movimento que está em ação da fé, a que leva o consolo para as outras pessoas. Então nós vemos o nosso querido Gilson. O que faz com que o Gilson mantenha a tranquilidade? Algumas pessoas que talvez não tenham conhecimento do espiritismo, ou que talvez já tenham, mas ainda não conseguiram renovar dentro de si esse sentimento necessário para fortalecer, encontrarão nele o exemplo, não pela fala, mas pela conduta serena e calma, confiante dele. É assim que a fé, ela vira uma fé produtiva. Ela causa um efeito muito importante naqueles que entram em contato conosco. Na Revista Espírita de 68, nós vamos agora passar para ela especificamente no mês de novembro, Kardec também recebe uma outra carta, de uma outra pessoa que começa por se desculpar por ficar tanto tempo sem se comunicar. Mas também, como a gente vê, todos eles tinham ali obstáculos muito grandes que nós hoje não estamos. E começa a descrever o que estava acontecendo na ilha naquele momento. E uma das coisas que a pessoa faz é enviar a Kardec uma carta de gratidão profunda pelo trabalho incansável dele, porque era exatamente todo aquele conhecimento que eu estava fortalecendo. Ele diz assim: é com sentimento de gratidão que venho agradecer-vos os sólidos princípios que inculcastes em meu espírito
e que tão somente eles me deram a força e a coragem para aceitar com calma e resignação as rudes provas que tive que sofrer no último ano. Então, a gente vê aí essa ligação, essa maneira em que essa criatura teve de observar com gratidão o que tinha disponível para que pudesse estar passando por tudo aquilo sem sucumbir, sem estremecer, sem vacilar, estando ali forte, firme, mesmo se a morte chegasse a ser. E aí o leitor diz assim, bem convencida da certeza dessa perspectiva, que talvez pudesse chegar a desencarnar, vivo o dia a dia libertando-me tanto quanto possível das vaidades humanas, a fim de facilitar minha passagem para o mundo dos espíritos, onde, francamente, de modo algum, me aborreceria de me encontrar em boas condições, bem entendidos. Nós trouxemos esse parágrafo para retirar uma reflexão muito importante. E talvez, caro amigo que nos ouve e nos assiste, vocês possam ter uma outra visão disso, e gostaria muito de ver aí nos comentários, caso tenha. Ela diz assim, eu fico em casa me libertando tanto quanto possível das vaidades humanas. Era um leitor que havia escrito a Kardec, que estava trabalhando de casa e estava também lidando com a doença, porque estava também afetado com a febre, que hoje em dia, quando a gente vai ler os fatos históricos, muitos historiadores pensam que foi a malária, que tinha, de fato, tomado conta das pessoas naquela ilha. Mas é importante a gente pensar sobre isso. Por quê? Todos nós fomos convidados a ficarmos isolados em casa. É muito interessante o que aconteceu. Vejamos que nós ficamos 3 meses, alguns de nós até mais tempo, isolados em casa, diretamente com aqueles que a providência divina nos colocou na presente reencarnação. Seja essa pessoa um filho difícil, um casamento que de fato traz algum tipo de sofrimento, casamento expiação, seja no tratado com irmãos, de roommates, pessoas que compartilham do mesmo domicílio, nós todos fomos convidados a ficarmos isolados no lar, alguns sozinhos, sem ninguém para estarem ali juntos. E isso trouxe também uma reflexão muito grande, porque essa pessoa se preocupou em usar do tempo em que estava isolado para se libertar tanto quanto possível das vaidades humanas. E para esse trabalho acontecer, faz-se necessário que a criatura mergulhe dentro de si, que ela, de fato, entre para dentro do lar, o templo divino que é o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, fazendo uma avaliação daquilo que precisa ser trabalhado. Porque cá entre nós, e aqui eu jogo essa pergunta, quem está pronto para desencarnar hoje? Levanta a mão. Quem está pronto para partir amanhã? Levanta a mão. Num ponto de vista muito pessoal, a mim me vem na mente tudo aquilo que eu ainda não fiz, que eu ainda preciso trabalhar e burilar. Não preciso de ninguém a apontar isso. Eu sou senhora de mim mesma, eu conheço quem eu sou, eu conheço as minhas qualidades, porque todos nós temos, mas eu também conheço as minhas fragilidades da alma, que precisam ser trabalhadas, precisam ser, de fato, olhada com muito carinho, de muito perto, para que a gente entenda verdadeiramente como trabalhar nisso tudo. Se nós desencarnássemos amanhã, estaríamos prontos para chegar ao outro lado, em boas condições, bem entendido, como esse leitor, a preocupação dele era essa. Então, é uma outra reflexão que a gente precisa trazer. Porque a pandemia, meus queridos amigos, ela vai passar, vai acabar. A pandemia vai passar. O que não pode passar é o momento atual que estamos sendo convidados para refletir sobre a nossa imortalidade, porque nós espíritas já sabemos de todas essas questões. Não podemos nem dizer, se desencarnarmos hoje, que nós não sabíamos, que nós não fomos avisados, que nós não tivemos instruções. Quando nós temos contato com leitura de obras daqueles missionários de Jesus que vieram como mensageiros falar-nos sobre todas essas verdades. A mensagem de espíritos nobres como o Dr. Bezerra de Menezes, alguém como Divaldo Franco na sua missão tem feito lives
quase diariamente para poder nos auxiliar nesse momento e até antes dela, nós não podemos mais dizer que nós não sabíamos. Vai ter um momento em que a gente vai ser chamado para dar conta de tudo aquilo que nós recebemos, do investimento do alto ao nosso favor. Então, vemos aqui uma mensagem do espírito Clélie du Plantier, que veio trazer um pouco de consolo, não somente àqueles que liam a revista espírita naquela época, mas nós espíritas do século XXI. Como tivemos oportunidade de dizer-vos, nas crises em aparências as mais anormais, que dizimam passo a passo as diferentes regiões do globo, nada foi deixado ao acaso. Elas são as consequências das influências do mundo e dos elementos uns sobre os outros. Elas são preparadas de longa data e sua causa é, por consequência, perfeitamente normal. Ela continua. A saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais. Se uma doença epidêmica devasta qualquer lugar, ela não pode ser senão a consequência de uma ruptura desse equilíbrio. Daí, o estado particular da atmosfera e os fenômenos singulares que aí podem ser observados. Se a saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais e a epidemia, a doença epidêmica, devasta qualquer lugar porque é uma consequência de uma ruptura desse equilíbrio, nós todos estamos sendo convidados a analisar qual é a nossa cota de responsabilidade para a ruptura deste equilíbrio. E isso é uma questão individual, intransferível. É por isso que nós fomos convidados a nos isolarmos dentro de casa, porque fora dela nós podemos apontar dedos, apontar lá fora o que nós achamos que está errado com o mundo. Dentro de casa já é outra história. Nós somos convidados a analisar que tipo de responsabilidade, de papel, de função nós tivemos na ruptura desse equilíbrio das forças naturais. Isso porque, como diz Joana na obra Dias Gloriosos, fica a dica de leitura aqui para você também, querido amigo que nos ouve, ela diz que nós, todas as vezes que entramos no movimento de ódio, de ira, de intolerância, hoje nós ainda vemos muito disso acontecendo, nós criamos dentro de nós o que ela chamará de vibriões e vícios psíquicos da alma, que fazem adoecer não somente o organismo daquele que está nesse movimento, como também o do outro que possa entrar em contato e ser atingido da mesma maneira. Vejamos que interessante o que ela disse nessa colocação. A saúde e a doença, ela é uma consequência dessa, ou do equilíbrio, ou do ruptura desse equilíbrio. E temos a capacidade, nesse momento de epidemia, de buscar dentro dessas lições a chave, aquilo que nos traz a resposta e do porquê a doutrina espírita fala tão grandemente sobre a questão da renovação moral. E por que Jesus deixou o maior mandamento, que foi de amarmos uns aos outros. Ou seja, não é que a gente vai automaticamente desenvolver laços afetivos sinceros de amor por pessoas que às vezes vêm para nos testar. Muitas vezes está dentro do lar. Mas a doutrina espírita dentro do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala o que quer dizer amar aos inimigos. Vale a pena a leitura disso também para facilitar esses desencontros dentro desses reencontros que a vida nos trouxe para realmente alinhar o nosso pensamento. Então, é não desejar mal àquela pessoa, é em não colocar obstáculos para a reconciliação. Vale a pena a gente buscar na leitura para nos fortalecer também. A ilha Maurício vai renascer, diz o espírito Clélie. O ano novo verá extinguir-se o flagelo de que ela foi vítima, não por efeito dos remédios, mas porque a causa terá produzido seu efeito. Numa classe com os nossos queridos americanos aqui, de estudo online, eles perguntaram para nós, nossa, isso nunca vai passar, quando que isso vai passar? E lembrando da fala de Clélie du Plantier, falamos, quando essa pandemia tiver produzido o seu efeito.
É interessante a gente pensar sobre isso, porque não é a primeira vez que nós passamos por uma pandemia ou que nós passamos por um flagelo que, de fato, chacoalha o nosso mundo. Não é a primeira e não será a última. Porém, faz-se necessário que a gente se prepare. Ela continua, e isso não era somente para aqueles que estavam lendo a revista espírita, é para nós hoje, é para todo o tempo. Sem dúvida, é apavorante pensar em perigos dessa natureza, mas, pelo fato de serem necessários e não provocarem, senão felizes consequências, é preferível, em vez de esperá-los tremendo, preparar-se para enfrentá-los, sem medo, seja quais forem os seus resultados. Como que nós nos preparamos? Seguindo as orientações daqueles que, de fato, estão trabalhando pela sociedade, seguindo as orientações daqueles cientistas que dedicam seu tempo para tal, e seguindo em primeira vez, em primeira mão, em primeiro lugar, as orientações do governador do nosso planeta, o nosso Mestre Jesus, que trouxe para nós todas as condutas corretas, a começar pelas bem-aventuranças, as beatitudes, que ele trouxe para nós. Porque herdar a terra que ele fala ali, ele está falando sobre essa condição do espírito renovado, que já fez todo o trabalho de burilamento, onde ele pode chegar a herdar um mundo em regeneração. Para isso, é necessário que a gente tenha a visão da vida futura, porque de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, se eu não me engano, perdão, é isso mesmo, do primeiro capítulo ali, nós sabemos que uma das condições para poder, de fato, olhar para a vida futura é entender como nós afetamos tudo isso baseado na nossa conduta presente. Ou seja, eu sou o arquiteto do meu amanhã. Eu não posso mais culpar a ninguém, embora queira, porque é mais fácil. Se chegar ao plano espiritual e me ver despida das condições necessárias, em vez de estar trajada, ou seja, o perispírito, a alma para o mundo de regeneração, eu não posso apontar o dedo para o meu esposo, para o meu filho, para o meu amigo, para a sociedade, para os políticos, eu não posso. Eu tenho somente a mim mesma para observar dentro do que eu fiz, nas minhas forças, dos meus limites, da minha capacidade, para poder modificar. Porque a reencarnação, com a lei de progresso, me convoca exatamente a isso, a progredir, a poder ir em frente, a poder sair daquilo que estou presa, às vezes, por muitas e muitas reencarnações, chegando nessa, que é tão específica e importante para nós, e dizer basta. É o que Hermínio de Miranda vai dizer na obra Candeias da Noite Escura. A perfeição não é aquela que fala que a gente tem que estar perfeito de uma noite da noite para o dia, mas é aquela que fala para a gente que a gente não deve ficar satisfeito com as nossas imperfeições, que a gente fique, de fato, completamente conscientes do que precisa ser trabalhado e faz um movimento, um esforço, como os espíritos disseram a Kardec, para domar as nossas más inclinações. Eles ainda dizem, o que falta é um pouco de esforço, o que muitas vezes nós não fazemos. E aí, a gente vai ler na resposta do Livro dos Espíritos, 737, em que os espíritos dizem para Kardec que é preciso que a gente veja o objetivo para poder apreciar os seus resultados. Então, quando a gente está passando por essa pandemia, é necessário a gente desenvolver esse olhar da vida futura, para que a gente veja o objetivo. E o objetivo é o quê? É a regeneração da Terra. Essas supervisões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Uau! Só nessa frase em si, a gente vê o quanto nós estamos envolvidos, mergulhados num mar de infinito amor da providência divina. Porque se isso vem para que a gente chegue a algum lugar em alguns anos, em vez de alguns séculos, a gente vê que a espiritualidade superior tem sim, não é a pressa, mas eles querem que a gente avance com mais rapidez e presteza
no que tem a ver com a nossa espiritualidade e nosso progresso moral. O Dr. Demir vem, então, ele era médico, encarnado na época de Kardec, eles eram amigos, trocavam cartas um com o outro, mas ele desencarnou. E em uma das sessões mediúnicas, ele trouxe uma carta que tinha a ver com uma psicografia que tinha a ver com o que estava acontecendo na Ilha Maurício. E ele diz assim: cada dia mais entramos no período transitório que deve trazer a transformação orgânica da Terra e a regeneração dos seus habitantes. Os flagelos são instrumentos de que se serve o grande cirurgião do universo para extirpar do mundo, destinados a marchar para frente, os elementos gangrenados que nele provocam desordens incompatíveis com o seu novo estado. Então, não é mais simplesmente colocar remédios paliativos na condição dos habitantes da Terra. É um movimento que vem nos auxiliar a remover aquilo que ainda traz doenças da alma, aquilo que ainda está gangrenado ali, causando a morte. Não faz mais necessário que a gente olhe sobre essa situação de outra maneira, a não ser uma que fale que tudo está de acordo com o nosso mestre amado, que vela por cada uma das suas ovelhas aqui na Terra, independentemente de religião, crença, situação financeira, condição mental, preferências sexuais. Não, todos nós estamos nas mãos do grande cirurgião do universo, que trabalha ativamente para extirpar do mundo, trabalhando na nossa regeneração, para que a gente possa surgir com mais saúde os elementos gangrenados que não estão mais de acordo com aquele mundo de regeneração que almejamos e estamos caminhando cada vez mais perto a chegar até ele. Assim, Joana de Ângeles vai nos dizer na obra Jesus e a Atualidade, que é uma outra obra muito importante para a nossa leitura, que é necessário que nós traigamos de volta urgentemente Jesus descrucificado, companheiro, terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo da desesperação, da falta de entendimento, do medo que nos paralisa, que venha de fato o amigo companheiro terapeuta para nos auxiliar a trabalhar aquilo que ainda está de fato atrasando os nossos passos, tudo aquilo que ainda dói dentro de nós, porque nós trazemos dentro de nós, de fato, muitas experiências do passado, de outras vidas, e dessa também que hoje tem um fator ativo na nossa conduta. É aquele amigo que vem em que nós podemos desabafar, buscando nele a força necessária para que a gente possa passar pelos momentos de provações. Muitas pessoas o têm ainda crucificado, ainda aquele que está muito longe de nós, quando na verdade dizem-nos pessoas que realmente admiramos o movimento espírita, que falta somente a gente pensar. Pensamos neles, há uma conexão. E às vezes essa conexão se dá da maneira em que o nosso próprio mentor possa chegar mais perto, encontrar uma brecha para que possa nos auxiliar, trazer uma fala de conforto, também de nos alertar para os perigos que nos rodeiam, para que a gente não se comprometa ainda mais na presente existência. Então, meus queridos amigos, o movimento se faz presente e eu digo que cada um de nós rogamos pela presente encarnação, estamos sentados na área VIP da transição planetária e nós temos duas opções: é ficar sentados, apreciando, com medo, ou levantarmos e proativamente participarmos dessa pandemia com atitudes de amorosidade, de paciência, de tolerância, silenciando o medo, silenciando o ódio, silenciando a intolerância que a gente vê nas páginas sociais de Instagram e Facebook, proativamente participando, levando o Consolador, que é Jesus simbolicamente da doutrina espírita, à casa, aos lares e ao coração de cada criatura que encontrarmos, seja diretamente no atendimento fraterno, numa ligação de amigo,
seja através das nossas orações e preces, vibração pelo nosso planeta. Essa é a mensagem que nós gostaríamos de trazer a vocês, e nós jogamos de volta para o querido Pedro, para que a gente possa conversar um pouquinho mais, agradecendo a vocês pela nossa atenção. Muito obrigado, Andréia. De coração, muito obrigado pelas suas explanações. Só queria lembrar que a Andréia é da Federação Espírita da Flórida, desculpe, né? Um abraço a todo o pessoal da Flórida, eu acabei esquecendo uma falha minha. Um abraço nosso a todos vocês. Miami também, enfim, de todos os Estados Unidos que estão nos acompanhando, e do Brasil também, né? Eu gostaria só de fazer uma observação, enquanto talvez venham algumas perguntas, né? O que você poderia, assim, apontar para nós, Andréia, como fator ou como um dos fatores desse comportamento tão lastimável que a gente está vendo hoje, né? Ou seja, de pessoas levarem vantagem em cima de uma situação tão triste, né? O sofrimento dos outros. E quando a gente vê que naquela época, né, nas Ilhas de Maurício, acontecia a mesma coisa, ou seja, existe uma diferença de tanto tempo, parece que nós ainda continuamos com esse comportamento bastante errado, né, de usar dessas situações para nosso benefício próprio, né? Como que você poderia falar ou apontar alguma coisa sobre isso, por favor? É verdade, senhor Pedro. A gente nota que talvez o que tem a ver é a maturidade espiritual de cada ser humano, não é? Nós vemos que, gosto de pensar que nós que temos a doutrina espírita como aquele meio de nos educar, reeducar, ou de crescer, ou de ampliar a nossa visão sobre as questões da vida, chegamos à adolescência espiritual, onde a diferença de uma criança de 3 anos é bem diferente do conhecimento de um adolescente de 13 anos, 10 anos depois. Há uma diferença de raciocínio, de conhecimento espiritual. Infelizmente, muitas vezes, para as pessoas que agem dessa maneira, ela só cresce, ou ela só amadurece, ou desperta, quando ela mesma entra na posição de dor, que a vida convida, muitas vezes, ou a gente aprende pela dor, ou a gente aprende pelo amor. Então, quando nós vemos esse tipo de situação, e isso nos perturba, já é uma coisa muito boa, porque antigamente nós vibrávamos da mesma maneira. Não é uma atitude egoísta, por exemplo, de alguém, nós faríamos a mesma coisa. Se já nos perturba, isso fala de fato de um despertar. Mas a gente somente está verdadeiramente, conscientemente desperto, quando não somente isso nos perturba, mas a gente também age do jeito contrário. Porque é como diz Francisco de Assis, é necessário que a gente pregue o evangelho, mas use palavras somente quando necessário, ou seja, a nossa conduta, ela vai ter muito mais impacto nos outros do que a gente simplesmente falar. Às vezes o verbo é vazio, mas quando ele vem revestido da nossa conduta, que serve de exemplo para os outros, aí sim a gente nota que a gente está na adolescência espiritual, rumo à fase adulta, aquela que a gente tanto almeja ter. Se você me permite, eu vou dizer aqui algumas pessoas que a gente sabe desse trabalho incansável, e não é para colocar em pedestal, é o que a gente nota, com o Divaldo Franco, que tem feito um trabalho hoje com 93 anos de idade, sem cansar. Em qualquer momento que o trabalhador espírita o buscou para falar das dificuldades, dos desafios, a fala dele estava de acordo com a sua conduta, trabalho, silêncio e oração. Então, é assim que a gente vai começando, de fato, a fazer um impacto na vida daqueles que nos seguem de perto. E o senhor está certo, senhor Pedro, tem muito disso ainda. É o que o Evangelho fala da separação do joio e do trigo. É necessário que cresçam juntos, mas aí vai ter um momento em que vai ter uma separação. E a gente pode optar. Alguém fez uma pergunta para o Divaldo, nessas lives que ele tem, se não está muito tarde para recomeçar ou para começar um trabalho de renovação moral, de mudança, e nunca é muito tarde, nunca. Razão pela qual muitas vezes a pessoa, quando está no leito da morte, ela começa a se preparar e começa a se preocupar em pedir perdão àqueles que ofendeu. É, de fato, o caminho de começar a se desvincular daquilo que ainda estava trazendo para trás.
E o momento de dor faz isso despertar em muitas pessoas. É por isso que aquela carta em que aquele leitor fala, orem por aqueles que, em face do flagelo, ainda adicionam a questão da desumanidade, sabe que aqueles sofreriam muito mais no além do que aqueles que chegariam a desencarnar, correspondendo à lei de causa e efeito. Aqueles que estavam tomando as suas precauções, não estavam deixando de fazer o que precisavam, não estavam negligenciando as leis, eles seriam muito mais acolhidos de forma favorável, como disse de fato Divaldo Franco sobre a condição daqueles que estão desencarnando em massa durante a epidemia. Vale a pena buscar isso, foi um bate-papo que ele teve, em que uma pessoa perguntou em que condição estavam chegando aqueles que estavam desencarnando da pandemia no plano espiritual, e ele responde que estavam sendo acolhidos com toda a amorosidade, e que soou um clarim, em setembro, como soou também no livro Nosso Lar, quando estavam para anunciar a Segunda Grande Guerra, foi também anunciado o momento da pandemia em setembro do ano passado, porque muitos casos vieram a ser que ainda não tinham sido, como é que se diz, detectado como sendo da pandemia. Então, essa é a coisa que mais a gente gosta de ver. A gente vê as pessoas, de fato, que até mesmo o cientista Gubi Soares, que é lá da Bahia, eu sigo ele no Instagram, ele tem feito um trabalho bem legal para falar sobre a pandemia, dando entrevistas, conversando. Ele diz, se quer ter festa, se quer ter carnaval, se quer ter tudo aquilo que traz alegria e é muito louvável, não há nenhum julgamento, mas em época de pandemia é necessário saber que pode chegar a morrer. Isso chega a ser uma negligência de uma alma ainda em condição de infância espiritual. Obrigado, querida. Temos alguma pergunta? Bom, enquanto não vem pergunta, vamos ver se chega alguma. Quantas pessoas conectadas, queridas, comentando. Agora que eu tô olhando, eu não vi os comentários antes. Que alegria, parabéns para vocês, gente de todo mundo assistindo. Que bênção, parabéns para vocês, queridos, parabéns. Porque sabe o que acontece? Às vezes as pessoas nos fazem certas colocações a propósito justamente desse aspecto, né? No sentido de que a gente, como se elas não vissem a mudança na humanidade, ou seja, que as pessoas não estão mudando e talvez as pessoas estejam vendo esses fatos, né? E elas generalizam, como se realmente... Mas não é assim. Eu acho que tem muita gente fazendo trabalhos extraordinários, a humanidade está melhorando, sim, né? O que você me diz, André? Com certeza, porque o mal, ele faz maior barulho do que o bem, né? Então, tem também, o jeito que a mídia propaga o que está acontecendo no mundo, muitas vezes, manipulando o pensamento das pessoas para um lado ou para o outro, a gente nota que também há muita coisa boa que não estamos prestando atenção acontecendo. Um mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, como que seria o nosso mundo que está em época de transição? Isso já nos fala que nós temos muito bem, muitas pessoas voltadas para o bem, para obras nobres, às vezes discípulos que são anônimos, que a gente não tem nem conhecimento, fazendo um trabalho pequenininho, mas não importa, porque o trabalho de ação dele não é na área em que ele está somente, é dentro dele, na depuração do espírito dele. Então, embora muitas vezes eu de fato tenho lido muito pouca notícia, tento me inteirar das questões, porque tem muito pessimismo e negativismo acontecendo, que faz com que a gente de fato tenha essa visão muito, muito escura do nosso mundo. Mas não, tem muita coisa boa acontecendo. É necessário filtrar. É necessário também que, se nós nos encontrarmos nessa condição em que nós achamos que não tem nada de bom acontecendo, que a gente busque o que tem para poder compartilhar. A gente vê o trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, eu vi a música belíssima que vocês colocaram no início, realmente nos levando a um estado de alma avançado. Andrea Bocelli, que fez aquele
concerto belíssimo para o mundo todo assistir. Quem não parou para assistir naquele dia? Aquelas músicas, foram 4 músicas, olha que beleza. O trabalho que se pode fazer. É necessário que a gente filtre e busque o que nos faz bem. E se tivermos muitas pessoas negativas, colocando coisa de fato que não está encontrando dentro de nós um espaço para nos trazer serenidade e paz, é necessário que a gente filtre. Nós não somos obrigados a olhar somente para a coisa que está acontecendo no mundo que é feia. Nós temos a responsabilidade também de fazer coisas positivas, compartilhar uma mensagem. Abrimos uma página durante a nossa Evangelho no Lar que falou ao nosso coração. Garanto que muitas pessoas também encontrarão nela algo bom para ver. Veja, senhor Pedro, que às vezes um live, uma mensagem, um post que a gente coloca, às vezes é o único contato que uma criatura que é sozinha tem com o mundo lá fora. Imaginemos se essa pessoa é suicida, se ela tem instinto de suicida. Imaginemos que hoje seria o dia que ela fosse desencarnar, mas aí o Senhor vai e joga uma mensagem de esperança, de dias melhores, uma mensagem psicofônica que veio de Divaldo Franco, de Chico Xavier, algo bonito que veio de uma obra, uma palestra bela que nós vimos do professor César Reis, a Eulália Bueno, tantas pessoas aí. Aquilo pode ser um passo que ela dê para trás de tomar a decisão do suicídio. Isso é muito importante. O poder do espírito é a internet hoje. É importante que a gente utilize para atingir mais e mais pessoas, levando a esperança. Não é à toa, não é que a gente, escutando da mensagem de Jesus, para que a gente pudesse confessar uns aos outros, é desabafar. Então, se a gente estiver nessa posição em que nós estamos sentindo muita tristeza, depressão, que a gente busque em alguém que a gente pode confiar para conversar também. E nessa conversa que a gente instiga a pessoa à leitura edificante, a filmes que, de fato, elevem a pessoa, a movimentos, talvez, altruístas de auxílio. É lógico que a gente não pode ir na rua agora, por causa da pandemia, mas há outras maneiras, doações que a gente pode fazer, não é? Eu sei que outras pessoas, a própria Elzinha, tem um grupo do filho dela que ela apoia lá no Brasil, às vezes ela joga um mutirão para poder ajudar, $5 que for, $1 que ajuda. A gente tem vários meios a gente não ser indiferente no momento atual. E cada vez mais que mais criaturas fizerem esse movimento de realmente se preocupar com o próximo, com mais rapidez o nosso mundo vai mudar. E a ideia daqueles que insistem em ficar nesse movimento negativo e pessimista não vai mais encontrar lugar no coração daquele que está antenado, buscando somente o que eleva. Modifica muito a atmosfera psíquica nossa e da onde a gente se encontra. Obrigado. Parece-me que temos perguntas aí. André, a gente tem um comentário na tela. Você poderia fazer a leitura e um comentário, por favor? A Kátia Fernandes. Olá, Kátia. É o momento de sermos proativos, não é mesmo? Será que seremos diferentes? Seremos diferentes se nós formos proativos? Talvez seja isso que ela está perguntando. Seremos. Quando a gente faz um movimento de proatividade, no momento de crise, Joana de Ângeles nos diz, Kátia, que é nesse momento em que a gente começa a sair do cotidiano, que a gente começa a se reinventar. É interessante essa colocação dela. A crise, ela não é somente uma coisa negativa. Ela traz movimentos, às vezes, necessários para a regeneração da Terra. Aqui na Flórida, em época de furacão, é importante a gente notar que em época de furacão, as pessoas se auxiliam mutuamente. É lindo de ver que na época de crise, de dor, nós temos o que dormita dentro de nós, esperando para condições que vão nos despertar para a grandeza da nossa alma. Hermínia de Miranda fala sobre isso. O que faltou para Francisco de Assis, para realmente despertar toda aquela beleza da alma dele, foi somente um spark, algo que fez com que aquele foguinho fosse uma chama de esperança, de amor, de tudo que Francisco de Assis é para nós. É lógico que ele tinha toda uma bagagem espiritual diferente, de crescimento, que nós também temos e podemos ter. A razão que os bons espíritos, nas obras de Francisco Xavier, de Divaldo Franco, de Ivone do Amaral Pereira, de tantos
voltam para nos falar, é porque eles já andaram onde nós estamos andando, eles já estiveram no momento de dor em que nós estamos, o gênero de dor, de provações. Então eles vêm para dizer que é possível mudar, é possível chegar ao alvo, no final de cada reencarnação, de sermos melhores do que quando nós entramos nela. E eu tenho certeza que se cada um de nós estamos buscando essas respostas, estamos trabalhando, estamos sim caindo, caiu, é bom cair, é assim que a gente aprende, levanta, sacode a poeira, continua a jornada, não é? Às vezes a gente vai estar com o que Paulo chamava de joelhos desconjuntados, mas a gente tem o apoio do alto, a gente tem os benfeitores que são responsáveis por nós nessa presente encarnação e estão somente aguardando o momento. Às vezes, a pessoa fala, a criatura não muda da noite para o dia, e muitas vezes ela muda. Tem um momento que a desperta para algo que ela ainda não tinha prestado atenção, e de repente ela muda. Vamos ver o maior exemplo de transformação, de proatividade, que foi Maria de Magdala, que tinha ali, sendo os 7 demônios, que eram os obsessores que a obsidiavam, aquela fome de amor que ela buscava em lugares errados, o erro dela era alimentado por outras criaturas que no Evangelho não foram apontados dedos, não é? Mas no momento que ela encontra Jesus, não tinha mais como voltar atrás. E Dr. Bezerra de Menezes, nessa mensagem, eu convido vocês a buscarem, foi no centenário de Chico Xavier, 18 de abril de 2010, ele fala, retroceder não mais é possível, não é mais. Quando a gente se encontra verdadeiramente face a face com a verdade libertadora, a gente pode ignorar, mas voltar atrás a ser como éramos antes, não tem como, não tem como. Mais perguntas, pessoal? Tenha vontade. Obrigada, Ivana. Muito obrigada. Um abraço enorme para vocês. Obrigada, Kátia, pela pergunta. Muito obrigada, querida. Andréia, tem um aspecto também interessante, que às vezes as pessoas costumam ver muito as suas imperfeições, né? E é louvável, a gente tem que ver para poder realmente trabalhar isso. Mas é preciso entender também que nós já conquistamos, né, algumas qualidades e que nós podemos potencializar essas qualidades, né? E que automaticamente, ao potencializar essas virtudes, nós vamos desenvolver e vamos nos transformar também. Então, é uma questão realmente de vontade e de adquirir esse hábito de fazer o bem e de procurar potencializar aquilo que nós temos de positivo, que nós temos muitas coisas boas, né, dentro de nós, não é isso? Com certeza, seu Pedro, é importante isso, porque quando a gente aprender a realmente nos amarmos, a gente vai aprender também a acolher essas questões que nós ainda sentimos que são imperfeições, mas que são fragilidades da nossa alma, que estão ainda ali em burilamento. Eu gosto de falar que nós todos somos os diamantes, não é? E ao redor do diamante há o que evita com que ele brilhe? O carvão. E pouco a pouco esse carvão vai se desfazendo até que, eventualmente, é um diamante puro, brilhando com a sua questão única. Não há um diamante igual ao outro. E é importante a gente buscar dentro das lições de Jesus para levantar a estima, para que a gente não caia nesse movimento. A criatura, às vezes, quando ela se dá conta desse material maravilhoso, ela mergulha com toda a força, mas não é tão fácil assim. Às vezes ela, de fato, desanima, porque notou que ela passou a fazer o que ela não queria fazer. Aí lembramos de Paulo. Paulo, que tinha todo aquele conhecimento. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço ainda. Aquilo que eu não quero, esse eu ainda faço. É um progresso, é lento, ele é gradual. Não há uma linha definitiva do que nós somos hoje, do que nós fomos 10 anos atrás. Foi um movimento. E Joana de Ângeles fala isso, abrace as fragilidades da alma e aplauda os seus erros passados, não se mantendo nele, porque a pessoa que você é hoje somente é pelos erros cometidos no passado, os erros que nós aprendemos. Então, errar é importante, é humano. O que não é bom é a gente permanecer no erro. E aí que é a busca diária, para a gente, de fato, continuar trabalhando naquilo. Começando pelas questões menos complicadas, vamos devagarzinho. Tem a doutrina que auxilia o
psicoterapeuta da alma por excelência, mas também aos profissionais da Terra, que facilitam e nos auxiliam nesse trabalho, porque a gente traz muita dor do passado, e é interessante e importante que a gente preste atenção em cada coisa que nos dói, para que a gente possa buscar a solução. O resgate da epidemia das Ilhas Maurício, Ellen, de fato não há. O que houve ali de fato foi o espírito Clélie du Plantier falando que a Ilha Maurício iria renascer, e de fato foi algo que durou durante 2 anos. Eu imagino que o vírus em si, a epidemia em si, havia atingido seu objetivo, que era a renovação moral dos seus habitantes para aquele momento, assim como acredito que vai acontecer também com o Covid. O tempo de transição, esse tempo de epidemia, é natural que tudo fique um pouco misturado, parece que há muita poeira no ar, não é? Quando a gente levanta um lençol assim para fazer a cama de um lugar que está abandonado por muito tempo, toda aquela poeira vem, e a gente vai limpando para que ela não se instale de novo. Muitas vezes esses flagelos vêm como esse limpar casa, que a gente está renovando o planeta e também nos despertando para a nossa responsabilidade enquanto espíritos encarnados. Gostei do comentário do Leonardo ali, ele disse que o momento pede reflexão para percebermos a nossa humanidade e nos olhar como irmãos e amarmos-nos e amar aos outros. É verdade, é isso mesmo, querido. Mais compaixão, mais tolerância, mais amorosidade e tato um com os outros. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente começa bem, fica descontrolada pelo número de mensagens, situações, desespero que vem, e depois começa a melhorar. É isso mesmo, Helena. A gente buscar na oração o antídoto necessário para que a gente possa entrar em vibração mais tranquila e serena. É lógico que a gente vai sentir medo, vai vir o tipo de questões que vai, de fato, nos chacoalhar, mas a oração, conexão com o nosso mentor espiritual, os lives que auxiliam, tenta se desligar um pouco desse movimento negativo que está, se instrua, espírita, amai-vos e instruí-vos, que estejamos instruídos sobre a questão atual, mas pratiquemos também o amor, buscando a solução através da prece e conexão com os nossos espíritos. Isso também é auto-amor. Mas, nossa, temos que falar, alguém que nos ajudou muito aqui, que tem ajudado muito no movimento espírita, é a Miriam Duzi. Ela, não sei nem o que dizer dela como trabalhadora espírita, não vou poder falar muito do lado pessoal, senão tem ciúmes, eu sei, viu? Mas é uma irmã da alma, e o pai dela teve um trabalho muito grande, o senhor Nestor Mazotti, também no crescimento do movimento espírita internacional, a Elza também conheceu de perto, talvez alguns de vocês, e no crescimento do trabalho espírita aqui na Flórida também. Temos muito carinho e gratidão por essa família. Ok, mais alguma pergunta? Obrigada a todos vocês, obrigada pelo convite, viu? Esse Centro Francis of Assisi e todos os outros que estiveram conectados conosco, todos vocês, que tenhamos muita paz, estejamos preparados, busquemos na oração a serenidade para a gente poder passar por esse momento. Muito obrigada. Obrigado, André. Muito obrigado por todos os seus esclarecimentos, por essa palestra, por esse bate-papo tão edificante, né? Um esclarecedor. Obrigada. Nós, de coração, nós estamos muito agradecidos pela sua presença. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Você também. Vamos, então, agora nos prepararmos para fazermos a nosso passe. Vamos convidar a Elza Rossi para fazer a oração e agradecer a presença dela conosco também. Elza, por favor, fique à vontade.
Obrigada, Andréia. Obrigada, seu Pedro. Maravilha a gente poder refletir tudo isso, lembrar de Francisco de Assis, Maria de Magdala, Paulo, tanta coisa boa que nós temos agora para alimentar as nossas almas. E aproveitando esse embalo maravilhoso, nesse clima que estamos, pedimos a todos vocês que levemos os pensamentos a Jesus, ao Mestre querido de todas as horas. Que possamos orientar a nossa mente na Galileia antiga, seguindo a Jesus, caminhando pelas árvores frondosas ao lago do mar de Genezaré, convidando a todos em sua passagem. Vamos juntos, irmãos e irmãs. Jesus alimenta-nos a alma com os seus ensinamentos do amor, da caridade. E assim, sentados em nossos lares, no aconchego da fraternidade e do amor, ouvindo as mensagens de Jesus lá longe, que o vento traz em nossas almas, nós vamos mentalizando a luz divina e balsâmica sobre cada um de nós, para que a potência do passe espiritual, conectando ao nosso corpo físico e ao nosso perispírito, trazendo conforto à nossa alma, sedenta de amor e paz interior, possamos manipular esses fluidos maravilhosos que vamos agora recebendo dos mentores espirituais, de cada lar, de cada família, os anjos de guardas que apoiam e inspiram a cada um de nós, trazendo sempre a imagem de Jesus, nosso modelo e guia, médico de nossas almas, que nos ajuda a nos fortalecer, tendo a confiança, a esperança e a fé muito forte, que tudo podemos naquele que nos fortalece, e é Jesus que nos convida para caminharmos mais 100 passos, mesmo que as dificuldades das pedras pontiagudas nos firam os pés, olhemos para a frente resolutos, é Jesus que nos convida e o horizonte nos acena, brilhante de amor, com essa luz divina, para que possamos realmente seguir. Não há como errar. Jesus é o caminho da verdadeira vida. E assim, neste momento de luz, sentindo esses eflúvios salutares, descendo como um capacete cobrindo-nos o corpo todo, no manto luminoso da cabeça aos pés, recebendo o passe espiritual. E esse passe se estende por todo o lar, tetos, paredes e chão de nossos lares, ou onde estivermos, se renova na luz divina. Os nossos alimentos, a nossa água, recebe o magnetismo de luz como medicamento a cada um, onde estivermos, nos hospitais, nas casas de benemerência, nos presídios, nas clínicas onde repousam nossos anciãos, os nossos governantes, os nossos líderes religiosos de todas as nações. Que possam eles também ser tocados nas suas intimidades, para que a reflexão do pôr em prática o amor seja a maior norma de conduta que possamos adquirir nas vibrações. Estendendo-nos, Jesus, vamos até os lares dos mais simples, nas favelas, nas periferias, nos locais de muita necessidade, que possamos levar as nossas vibrações de amor e luz, harmonia
e esperança, porque muitos não têm tetos, não têm do que se alimentar no dia seguinte, e estão firmes, corações amorosos, aprendendo que a lição da existência é apenas uma gota no oceano da vida. É assim que possamos ir adquirindo as gotas límpidas, fraternais, unindo-nos uns aos outros, para que em breve o nosso planeta Terra possa se harmonizar neste momento de transição planetária, onde, se somos uma gota, fazemos parte e temos que seguir, prosseguindo no bem, no esforço diário de domar as nossas más inclinações, alimentando-nos de pensamentos bons, sem julgamentos, especialmente os precipitados, que possamos, sim, Jesus, sermos o diamante puro como Deus nos criou. Ele não tem pressa que sejamos perfeitos, tem certeza, para isso nos criou. Então, que possamos ir lapidando as nossas tarefas dentro da família, utilizando a paciência, muitas vezes o silêncio, para que o amor de Jesus nos renove, para que possamos estar equilibrados entre o corpo e o espírito, e possamos agir no bem, na caridade, nos bons pensamentos, na atenção à criança e ao jovem, na conversa fraterna, no atendimento de amor, na responsabilidade diante do trabalho, no lar, na casa espírita, onde quer que seja, que sejamos luz onde formos, lembrando que o horizonte está ali, que as pedras são pontiagudas, mas que Jesus nos convida a caminhar. Assim, Jesus querido, a nossa gratidão ao exemplo maravilhoso de Francisco de Assis, que nos convida sempre a amar, a conversar com as plantas, com os mais humildes, tendo no coração o cadinho do amor, a exalar o perfume do bem e da caridade. Abençoa-nos, Jesus querido, neste dia maravilhoso, neste momento, que estamos assim alimentando as nossas almas. Que o teu amor infinito e bom permaneça com todos os trabalhadores, com todos os audientes neste momento, com todos aqueles que nos lares o passe espiritual se completa. Abençoa-nos, Jesus, divino amigo, mentores de cada um de nós, amigos espirituais. A nossa eterna gratidão, com a permissão dos nossos amados benfeitores, permissão de Jesus, de Francisco de Assis, encerramos a nossa atividade da tarde de hoje. Que assim seja, Mestre Jesus. Muito obrigada, Senhor.